Oi, gente, mais um encontro da disciplina Geoprocessamento e hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas de projeções. Então, as representações cartográficas, elas servem para a gente representar, né, a realidade em uma forma menor, digamos assim. Então, as principais representações cartográficas que a gente tem são o mapa e o globo, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre esses dois. O mapa, ele é uma representação em duas dimensões, certo? Então a gente pega a superfície da Terra, que é um elipsoide, né, que é esférica, tá? E vai achatar ela, né? Pegar um espaço que é tridimensional e transformar em uma coisa que é de duas dimensões, um mapa bidimensional. Então, a gente precisa projetar essas coordenadas do espaço tridimensional para o espaço bidimensional, que é justamente um plano, tá? E temos o globo, né? O globo, ele é já uma representação tridimensional. Não sei se vocês já viram, né? Um globo, se alguém tem ainda em casa. Antigamente a gente tinha muito em casa o globo, né? Até eu sempre conto uma história que eu tenho uma prima que ela fugiu de casa uma vez e ela levou o globo e a máquina de escrever, de datilografia. Naquele tempo era máquina de datilografia. Imagina, né? Que carga a pessoa carregar uma máquina que pesava, sei lá quantos quilos, uns 5, 6 quilos, e um globo, só a bagagem que ela levou para fugir, então, daí vocês já tiram, né? Então, por ser uma representação tridimensional, ela acaba sendo mais realística do que um mapa plano, tá? Porque ele mantém justamente essas propriedades espaciais, como área, forma, direção e distância. Então, lógico que é muito mais fácil você pegar a Terra, que é um elipsoide, né? Em formato esférico, e representar num globo, do que você esticar aquilo ali e representar num plano, né? Então a gente vai ver que para poder representar num plano, a gente precisa de algumas técnicas, tá? E aí a gente sempre usa mais as representações em mapa, né? Mas por que a gente usa mais o mapa plano? Principalmente pela questão da facilidade de uso, armazenamento, deslocamento. Lembra lá da prima que fugiu carregando um globo, né? Se fosse um mapa plano era muito mais fácil, né? Porque estava dentro de uma pasta e carregava, né? E hoje em dia nem precisa carregar nada, né? Hoje em dia os mapas eles estão aí disponíveis, né, em formato digital, tá? Ou você leva num pendrive ou você nem leva em canto nenhum, né? Você coloca na nuvem e simplesmente você acessa de onde você quiser, né? A digitalização hoje dos mapas, ela é uma ferramenta que facilitou bastante a vida de quem trabalha com cartografia, tá? E ele permite aí, né, representar a superfície terrestre em grandes escalas. Por que é importante a gente detalhar isso? Um globo, tá? Ele tem uma escala muito pequena e a gente vai falar na próxima aula sobre escala. Porque para caber numa bola, né, que seja acessível para a gente ter, acessar, carregar, ver, né? Precisa ter uma escala aí bastante pequena para poder caber o planeta todinho aqui nesse pedacinho, né? Enquanto que o mapa você consegue ter escalas maiores, tá? E aí representa áreas específicas. E aí falando, né, da questão de pegar alguma coisa que ela é tridimensional, esférica e transformar numa coisa plana, aí surgem as projeções cartográficas, né? Então, as projeções nada mais são, né, do que representações planas da superfície esférica da Terra, desenhadas sobre o papel ou exibida numa tela de computador. Né? Então, as projeções, a gente se utiliza das projeções para justamente expressar uma superfície que inicialmente está em 3 dimensões, como por exemplo o globo, né? E aí a gente vai projetar numa superfície de 2 dimensões, né? Comprimento, né, e largura só, tá? Que é um
mapa, tá certo? Uma superfície bidimensional. Então, para a gente fazer isso, né, a gente precisa de projeção cartográfica. Vocês já aprenderam alguma coisa assim bem parecida, né, quando vocês estudaram desenho técnico, não é isso? Porque lá em desenho técnico vocês aprendem a pegar um objeto sólido, né, e desenhar ele no papel. E aí tem todas aquelas convenções que tem que ser utilizadas de linha tracejada, quando tá vendo, quando não tá vendo, não é isso? Vocês sabem melhor do que eu. Então, vocês já fizeram isso, né? Estudaram lá as perspectivas cavaleiras, seja lá quais forem, né? Que vocês sabem mais que eu. Então, nada mais é do que você pegar um objeto tridimensional e você representar ele na superfície plana. A projeção cartográfica é a mesma coisa, tá? Então, conceitualmente, a gente tem aqui a projeção cartográfica, ela é um processo de transformação de pontos de uma superfície inicialmente curva, né, que é o caso da superfície da Terra, né, que é esférica, cilíndrica, em pontos de uma superfície plana, tá? E aí, logicamente, quando a gente vai pegar uma coisa que é esférica, né, e colocar num plano, vão ocorrer distorções, tá? Não vai ficar certinho, né? Não vai ficar... Como é que uma coisa em 3 dimensões pode ficar perfeita em 2 dimensões, né? Então, alguma propriedade espacial vai ser perdida, né? Então, algumas propriedades são mantidas e outras distorcidas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente pode classificar os sistemas de projeção quanto às propriedades que conservam. Então, quais são as propriedades que a gente tem? A gente tem a propriedade de áreas, ângulos e distâncias lineares. São as principais propriedades que a gente tem numa representação plana, tá? Então, a gente vai ter as projeções equidistantes, elas não apresentam deformações lineares, ou seja, a característica da projeção equidistante, distâncias iguais, né, é justamente de preservar as distâncias lineares. Então, ela preserva distâncias, tá? Já as projeções equivalentes, elas não deformam as áreas, ou seja, a área útil continua sendo a mesma, embora que possa haver uma distorção na forma, tá? Que aquele espaço geográfico está sendo representado no plano. As projeções conformes, elas não deformam, né? Elas conservam aí os ângulos, ou seja, os ângulos é o que vai dar a forma, tá? Da feição. Então, conforme a forma é mantida, não deforma os ângulos nem a forma de pequenas áreas. Um exemplo desse sistema de projeção é o TM, né? O TM é um sistema projetado conforme cilíndrica transversa. A gente vai falar mais. E temos ainda a classificação como afiláticas, que são aquelas que não conservam nenhuma das propriedades, ou seja, vai ficar tudo aleatório, né? Então, falando mais um pouco sobre ela, então, de novo, né? Equidistantes, ela vai preservar justamente a questão das distâncias, tá? As equivalentes que mantêm as áreas, como a gente falou, então, ó, aqui a gente pode observar, né, que eu tinha inicialmente uma figura que é um quadrado, e aí, fazendo uma projeção cartográfica equivalente, eu vou ter aqui agora um retângulo e um trapézio, né? E aí, vejam, a área permanece a mesma, tá? A área dessa superfície no elipsoide, aqui, de digamos que seja 1 metro quadrado, ela permanece, porém, houve uma deformação, né, na área, uma distorção no formato dela. A área foi preservada. A distorção é no formato. Então, mudou aqui o formato, né? Veja que ela perdeu os ângulos, tá? Foram modificados.
As distâncias lineares foram modificadas, mas a área final é a mesma. Então, imagine que isso aqui seja uma superfície, né? Uma representação aí de alguma parte da superfície terrestre. O que vai acontecer é, a área vai ser preservada, porém, né, a forma e as distâncias lineares vão ser distorcidas. E na projeção conforme, que mantém as formas e os ângulos, observa aqui, a gente tem uma superfície no elipsoide. Quando é feita a projeção, o formato dela continua o mesmo, tá? É o que mais se aproxima do formato real. Porém, existe aí também uma distorção na área e nas distâncias lineares. Então, lembrando aí, né, o UTM, que é o que a gente usa bastante, né, a Universal Transversa de Mercator, é um tipo de projeção que ela é transversa, cilíndrica, como eu já falei, ela também é conforme. Então, as formas que aparecem lá dos continentes, dos países, elas são formas reais, porém podem haver distorções, tá, na área e nas distâncias, ok? A gente também pode classificar os sistemas de projeção em relação à superfície em que ele é projetado. Então, eu posso usar uma superfície de desenvolvimento, né, que a gente chama de superfície de projeção, uma superfície plana, né, um papel, tá? E aí eu vou pegar o meu espaço tridimensional e vou projetar aqui no plano. Isso é o que vocês fazem bastante em desenho, né? Ou eu posso usar uma superfície de desenvolvimento, que pode ser cônica, cilíndrica, poliédrica, tá? Então, só adiantando, a Universal Transversa de Mercator, que é a mais utilizada, né, aqui pela gente, ela utiliza uma projeção, né, por superfície de desenvolvimento cilíndrica, tá? Então, aqui, né, exemplo de projeção plana. Então, vou pegar o plano e simplesmente tangenciar em algum ponto. Se esse plano ele está tangente na linha do Equador, ela é uma projeção plana equatorial. Se este plano ele está tangente no polo, né, a região polar da Terra, e ele vai pegar aqui em cima, ela é uma projeção plana polar. E uma projeção plana horizontal, quando você toma como referência um ponto qualquer. E aí, né, olhando para essa projeção plana, né, aqui a gente tem uma representação, inclusive mostrando aqui o continente sul-americano, a América do Norte, tá? E o plano, ele está colocado aqui no polo. Quando a gente tem esse plano colocado nessa posição, o que é que a gente observa? As distorções, elas acontecem mais à medida que se afasta do plano, tá? Então, na região onde o plano tangencia, vai ter uma boa representação. Porém, à medida, né, que vai as latitudes aí diminuindo, no caso aqui dessa que está no polo, a gente vai observando que aumentam aí as distorções. Então, ó, só para a gente olhar aqui a América do Sul. Não é desse jeito que a gente conhece a América do Sul, né? Vê como é que estão os outros países aí fora o Brasil, ocupando bastante espaço, né? Ou a América do Norte, como está aqui pequenininha, né? Então, há uma grande deformação aqui na questão de área, tá? A área aqui, ó, à medida que se afasta do plano onde foi projetada, ela vai ficando bem mais espalhada. E aí, as projeções cônicas, né? Uma projeção por superfície de desenvolvimento que usa um cone. Da mesma forma, eu posso ter ela classificada como normal, quando o eixo do cone ele está paralelo ao eixo da Terra, ou seja, imagine que a Terra esteja, digamos, em pé, né? Aqui a linha do Equador, o eixo, tá? E aí então, estaria a Terra aqui e o cone ele vai pegar aqui em cima. E aí, o que é que acontece? Ó, novamente, né? Você vai ter nos pontos onde
essa superfície de desenvolvimento tangencia, você vai ter uma representação melhor, com menos distorções. À medida que se afasta do ponto de tangência, as deformações elas vão aumentando, tá? E aí, além da normal, né? Porque é considerada normal ao eixo da Terra aí, a gente tem a transversa, que é quando esse eixo do cone ele está perpendicular ao eixo da Terra. Então, ele está pegando aqui de bandinha, né? Em relação à linha do Equador, ó, o eixo da Terra está aqui, o eixo do cone está aqui, tá? E horizontal, quando o eixo do cone está inclinado, alguma inclinação, esse ângulo ele pode variar, em relação ao eixo da Terra. Lembrando que, quando essa inclinação chega a 90 graus, a gente tem essa situação daqui, tá? Transversa. Mas o que é importante a gente entender? Quais são as superfícies de desenvolvimento que são utilizadas, né? Então, a gente tem o plano, tem o cone, que é o que a gente está vendo agora, o cilindro e outros polígonos, né? Outros poliedros, tá? E aí, lembra sempre que vão haver deformações, todas essas. Então, ó, esses pontos onde tangencia, eles vão ser melhor representados dentro desse modelo aqui de projeção usando um cone. À medida que se afasta do ponto de tangência, né, tanto para cá, na abertura do cone, quanto para cá, ele vai perdendo as suas características. Nessa projeção, ela perde as suas características, vai ficando com mais deformidades, tá? E temos aí, né, a cilíndrica. A cilíndrica, temos a equatorial, tá? Onde o eixo do cilindro está paralelo ao eixo da Terra, tá? Essa aqui é a linha do Equador. Então, ele pegou a Terra e envolveu aqui, né, num cilindro. E aí, o que é que a gente vai ter quando isso acontece, né? Uma representação aqui, ó, bem boa dessa área equatorial, né, que é a área de tangência, tá? Uma projeção transversa, a gente vai ter, ó, o eixo do cilindro, tá aqui, perpendicular ao eixo da Terra. Então, lembra, a UTM, ela é uma projeção cilíndrica transversa, ela é feita desta forma aqui, tá? A UTM. Então, observe que ela vai pegar, né? Tanto a tangência dela tá passando aqui pela parte do Equador, como pelos polos, ela tem uma grande abrangência, tá? E a horizontal é quando o eixo está inclinado em relação ao eixo da Terra, em qualquer inclinação que foi escolhida aí na representação. Então, observe que a projeção cilíndrica, ó, como ela está posta aqui, né? Temos aqui alguns exemplos, né? Ela vai ter aí uma boa representação, assim como a cônica, nos pontos de tangência. Então, nos pontos onde a superfície de desenvolvimento cilindro está tocando aí a Terra, né? Então, de uma maneira geral, ela tem uma boa representação, ela conserva bem as propriedades aqui na linha do Equador e também em latitudes maiores, tá? Então, em relação às superfícies de projeção, aos tipos de projeção cartográfica, né? Então, era isso que a gente tinha para conversar. Então, a gente tem classificação quanto às propriedades que vão preservar. Então, equidistante, equivalente, conforme ou afilática, aquela que não preserva nada, e qual é a superfície de desenvolvimento que foi utilizada, se é um plano, se é um cone ou se é um cilindro. E a posição onde esses elementos estão colocados também vai dar para a gente uma classificação, ok? Então,
Por hoje é só, projeções cartográficas era isso. Vou deixar um materialzinho complementar na sala para vocês, tá bom? Cheiro e até mais.